Olá a todos. Vamos finalizar o nosso curso livre sobre a obra Homo Deus, falando sobre a terceira e última parte do livro, cujo título é O Homo Sapiens Perde o Controle. Mas, inicialmente, como que a gente analisaria algo desse tipo? Perder o controle em relação ao quê? Desde tempos imemoriais, no momento em que há 70 mil anos atrás, como postulado na obra predecessora, Sapiens, o Yuval Harari menciona a questão da primeira revolução cognitiva, até os dias atuais, aconteceu diversas formas revolucionárias de utilização dos aspectos intelecto-cognitivos por parte dos sapiens, a tal ponto que o autor sugere que o momento é oportuno para que nós consigamos ser Homo Deus. Mas, em relação a isso, no momento em que se postula uma forma de interpretação divinoide, então não seria o caso de estarmos perdendo controle referente a tudo que existe em nosso redor. No último vídeo, a gente falou um pouco sobre as três religiões que o Yuval Harari postula, partindo da premissa do humanismo. O humanismo evolucionário, que de certa forma perdeu a sua preponderância ao final da Segunda Guerra Mundial, o humanismo socialista, que estava em embate com o humanismo liberalista e que eventualmente também acabou ficando um tanto quanto para trás, especialmente no final da década de 80 do século passado, e o humanismo libertarista, democrático, uma forma de pensar que está pautada em algumas ideias como o individualismo, o livre-arbítrio, a própria democracia e as teorias do livre mercado, da lei da demanda e da oferta, dentre outros, onde o indivíduo tende a, de certa forma, mostrar os rumos mercadológicos em relação a diversos tipos de situações. Então, teoricamente, deveríamos pensar que aqueles que escolhem por nós somos nós mesmos. Ou seja, que encontramos a resposta dentro da nossa consciência, da nossa forma de agir e pensar. Claro, ouvimos fontes que podem nos influenciar, os bons algoritmos que estão sempre próximos para demonstrar a razão pela qual deveríamos nos pautar em escolher tal sistema ou tal candidato ou um determinado produto de acordo com as situações que aparecerem. O indivíduo, a partir desse momento, exerce o seu livre-arbítrio na escolha de comprar e adquirir e nas diversas maneiras que aparecem, sempre com aquele pensamento de que vai chegar um momento em que o indivíduo vai precisar resolver os seus problemas e também, se ele está inserido em um sistema coletivo, também teria que resolver os problemas desse sindicato ou desse grupo da qual ele faz parte. Porém, o Yuval Harari aborda questões referentes à biologia e à bioquímica dos sapiens, como o agente motivador que toma essas decisões. Então, se de certa forma a gente postula bastante a ideia do livre pensar e de raciocinar, refletir, meditar sobre uma ideia ou sobre um conjunto de ideias e eventualmente decidir utilizando a questão do livre-arbítrio, o Yuval Harari postula a importância demasiada à questão da biologia e da bioquímica dos sapiens. Então vamos parar para pensar um pouco. O que ele quer falar com isso? Que existem neurotransmissores em nosso organismo, e aí eu cito mais uma vez aqueles que ele postula em diversas ocasiões no livro, a endorfina, a dopamina, a ocitocina e a serotonina, dentre outros, que quando estão numa reação eletroquímica em nosso cérebro,
causam em nós algumas situações, algumas circunstâncias de bem-estar ou de outros tipos de situações, e a partir daquele momento, nesse momento em que há essa reação eletroquímica, os sapiens tomam as suas decisões. E é um ponto de vista que o autor ressalta bastante em palestras que ele trabalha recentemente sobre a grande importância da biologia nas decisões que os sapiens tomam, pelos quais eles pautam as suas decisões nas questões referentes aos neurotransmissores em nossos organismos. Alega ele, em sua obra, que a alma, livre-arbítrio e o eu não foram encontradas pelos cientistas, que são abstrações de seres humanos, pura fantasia de nossa imaginação. Então vamos falar um pouco sobre o que ele pensa em relação a isso. Está na página 308 do nosso Homo Deus. E ele menciona no início do terceiro milênio, o liberalismo está ameaçado não pela ideia filosófica de que não há indivíduos livres, e sim por tecnologias concretas. Estamos prestes a deparar com a inundação de dispositivos extremamente úteis, ferramentas e estruturas que não fazem concessão ao livre-arbítrio de indivíduos humanos. Poderão a democracia, o livre mercado e os direitos humanos sobreviver a ela? Uma questão bem interessante. Então, ele sustenta uma tese de que o cristianismo não morreu no ano de 1859, com a publicação da brilhante obra A Origem das Espécies, pelo Charles Darwin, do Reino Unido. Assim como a crença no liberalismo também não vai fenecer tão cedo. Então, o que é que a gente pensa em relação a isso? Só para ilustrar uma ideia para vocês ouvintes, existem alguns estados, como o Mississippi, Kansas e Kentucky, nos Estados Unidos da América, em que nas escolas eles ainda estão lecionando as teorias do criacionismo e evitando ao máximo falar sobre a questão da evolução. Claro que isso moldado em algumas ideias mais recentes, como a teoria do design inteligente e algo nesse sentido em relação ao que está sendo ensinado nas escolas. E a partir desse momento podemos perceber que existem fundamentalistas ainda em até relativa quantidade, tanto no cristianismo quanto no islamismo e bem como nas outras religiões também. Então, quando o autor fala que é muito mais interessante viver com a fantasia, pois ela alimenta a nossa existência, trata-se de uma tese interessante para pensar. Porém, eu não estou plenamente convencido. Penso que os cientistas, e me incluo humildemente nesse rol, devem ter um quê de ceticismo e não abraçar por inteiro uma ideia posta dessa forma. Concordo com ele em relação ao fato do livro especular em caminhos no futuro pós-contemporâneo da humanidade, e vamos estar acompanhando com os sentidos bem aguçados qual seria a direção em que a humanidade está caminhando. E baseado nesse princípio, a gente vai falar um pouco sobre alguns desses projetos futuristas que estão acontecendo hoje, e a grande questão é se elas vão ter uma aplicação em massa, uma produção em série, serão inseridas no cotidiano dos sapiens do ano de 2020, em que nós estamos nesse exato momento. Então vamos falar um pouco sobre essas questões que eu abordei no início desse vídeo, sobre a questão do sapiens postular ser uma divindade, a grande questão do Homo Deus. Mas lembre-se que no primeiro vídeo a gente falou um pouco sobre essa questão, uma divindade com características mais próximas
de deuses da antiguidade clássica, da Grécia Antiga, ou do hinduísmo na Índia, ou divindades africanas que detinham certos superpoderes, se é que a gente pode utilizar essa expressão, poderes de deslocamento, velocidade, uma memória mais aprofundada, capacidade de influenciar outras pessoas, entre outros. Imaginem, vamos fazer agora alguns exercícios futuristas, que pesquisadores vejam cenários como tragédias atuais, até mesmo em nosso país, aqui o exemplo de Brumadinho, locais que são epicentros de terremotos, e eu falo, há 2 ou 3 dias atrás, tivemos um terremoto na escala Richter 7.4 no sul do México. Então, como pessoas poderiam utilizar essas tecnologias da inteligência para servir o propósito de nós, sapiens, seres humanos? Então, tecnologias modernas poderiam criar ciborgues ou nanorobôs com capacidade de imersão, ou que fossem mais resilientes e que pudessem ir, por exemplo, em escombros e salvar vidas através de alertas para que as pessoas que estivessem em operações de resgate poderiam trabalhar em relação a isso. Ou seja, são forças high-tech de drones e vermes cibernéticos que estão substituindo, por exemplo, exércitos em massa no século XXI. Os generais estão delegando cada vez mais decisões críticas a algoritmos. Um exemplo clássico que aconteceu nesse ano foi um drone utilizado pelo exército norte-americano que causou o óbito do general Qassem Soleimani lá no Irã. E existem algumas vantagens utilizando, por exemplo, esses mecanismos. Imaginem vocês, um cenário pós-Segunda Guerra Mundial, tendo em vista que a União Soviética, como era conhecida naquela época, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoje Rússia, teve uma perda de 25 milhões de habitantes, um grande sofrimento, bastante penoso para eles. E os soldados, quando estavam às portas da entrada na Alemanha, na parte oriental da Alemanha, começaram a fazer atrocidades de diversas formas. E é bastante reprovável essa atitude, mas é muito da natureza de soldados que passaram por situações traumáticas ou que estejam sedentos de vingança. Ao passo que drones, por exemplo, poderiam ser projetados para evitar baixas em civis ou evitar situações de estripulias pós-batalha e, teoricamente, teriam menos chances de estar numa corte marcial respondendo a delitos devido a esse tipo de situação. Então, são realidades dos nossos tempos a importância dos algoritmos aplicados, que poderiam estar na forma de maquinário, de nanorobôs, dentre outros. Então vamos falar sobre um pouco mais dessas propostas que a gente encontra nessa parte final do livro. Então, inicialmente eu falo sobre uma anedota pessoal minha. Alguns anos atrás eu estava assistindo uma palestra e era justamente sobre essa questão: humanos versus inteligência artificial. E não sei por qual motivo, uma das pessoas que era relacionado com gestão de pessoas em uma universidade olhou na minha direção e bradou: os robôs nunca vão substituir o poder dos seres humanos. Mas aí é que está um detalhe interessante que o Yuval Harari está chegando nesse momento do livro. Será que nós estamos querendo isso? São duas as possibilidades de tecno-religiões que ele oferece. Eu, particularmente, sou inclinado a gostar mais da primeira opção, que é a religião tecno-humanista, em que a gente vai utilizar essas benesses que as tecnologias do século XXI e dos
das décadas e séculos vindouros nos propiciam, em prol da melhoria da nossa qualidade de vida, aumentando a nossa expectativa de vida, aumentando todas essas questões que eu mencionei anteriormente causariam possibilidades divinoides nos sapiens. Então é muito importante a gente saber separar que não existe apenas um caminho, o de ser substituído por robôs ou por algoritmos, e sim a possibilidade de estar junto a eles, e como isso poderia nos auxiliar de diversas formas, não apenas em relação à saúde, mas até mesmo em relação a algoritmos que poderiam nos ensinar, que soubessem mais sobre o nosso organismo, a melhorar a nossa capacidade de imunidade, de memória, a adaptação a certos cenários que aparecem. Então, todas essas são possibilidades concretas que a gente poderia trabalhar com a religião tecno-humanista. Então, a minha intenção, o meu propósito, caros ouvintes, é trabalhar em sincronia com as tecnologias de inteligência. Usufruímos do fruto desse desenvolvimento de inteligência artificial em nosso favor, não em uma substituição da espécie sapiens pelos robôs, como o filósofo do século XIX, Charles Babbage, por exemplo, declamava que era uma possibilidade que operários em fábricas, funcionários técnicos poderiam eventualmente ser substituídos por robôs que poderiam criar um trabalho mais eficiente, menos custoso e, de certa forma, criando premissas futuras para melhorias de diversas naturezas. Então, cabe a nós esse trabalho de adaptação, de saber como conviver com essas tecnologias. Veja como em um espaço de tempo relativamente curto, em 25 anos, os seres humanos começam a utilizar a internet e depois ela através de dispositivos em mídias digitais sociais que a gente tem na palma de nossa mão. Então, o que é que houve? Houve uma inserção da humanidade utilizando formas de tecnologia comunicacionais, midiáticas, que possibilitam, inclusive, melhoria em alguns aspectos da própria interação humana. Então, houve essa adaptação. Mas vamos falar um pouco sobre outras possibilidades. Vamos falar, por exemplo, o caso de um software computacional de jogos, como o Stockfish ou o Ripka, utilizados em jogos de xadrez, que possam apontar em análises super céleres os melhores planos a serem adotados numa determinada posição de um jogo de xadrez. Grandes mestres da arte de caíça, do xadrez, deixariam de usufruir dessa tecnologia em prol da melhoria de suas próprias técnicas? As respostas vêm dos próprios grandes mestres que estão usufruindo dessa base tecnológica para trabalhar um melhor repertório, inclusive aprofundar na questão técnica referente às suas partidas. E quanto às delicadas cirurgias no organismo humano? Quantas vidas poderiam ser salvas a mais com a utilização desses robôs ou nanorobôs? O Yuval Harari teme que essa inteligência artificial possa suplantar a humanidade, como eu já cheguei a postular em ideias como o próprio dataísmo, que eu vou falar um pouquinho mais. Aqui eu prefiro acreditar, como eu falei anteriormente, nessa minha tese de felicidade, imortalidade e divindade através do domínio desses recursos. Quem irá vencer essa questão de eficiência? A humanidade utilizando esses recursos ou os algoritmos sozinhos? Sugiro para vocês todos a possibilidade de assistir aquela imortal película cinematográfica, o 2001, uma Odisseia no Espaço, do genial diretor Stanley Kubrick, que é uma obra que, nossa, como o tempo passa, já foi meio século. 1969 foi o ano em que foi feita essa obra imortal. E existe aquele embate entre o cientista Bowman e o protótipo de algoritmo HAL 9000.
E no final, o Bowman, de certa forma, prevalece sobre esse robô. Então, grandes corporações multinacionais como a Google, Facebook, IBM e Microsoft oferecem, através de sistemas de algoritmos, diversas soluções para problemas no nosso dia a dia, ou melhor, uma completa projeção de vida para quem assim o quiser. Seguir esse caminho mapeado e planejado ou optar pela intuição e experiências humanas, o feeling individual do liberalismo, eis a questão. Então vamos ver um pouco o que o Yuval Harari tem a dizer sobre essa questão. Eu pego mais uma vez a obra dele, falar um pouco sobre isso. Se descobertas científicas e desenvolvimentos tecnológicos dividirem o gênero humano em uma massa de humanos inúteis e uma pequena elite de super-humanos aprimorados, olha aí de novo a ideia do Friedrich Nietzsche, ou se a autoridade passar totalmente das mãos humanas para as de algoritmos altamente inteligentes, então o liberalismo entrará em colapso. Que novas religiões ou ideologias poderão preencher o vácuo resultante e orientar a evolução de nossos descendentes divinoides? Então, a gente vai falar um pouco sobre esses dois últimos capítulos do livro Homo Deus, em que apresentam as respostas acerca dessas novas religiões. Vamos a elas. A primeira seria o tecno-humanismo e a segunda seria o dataísmo. Então Harari começa a sua peroração falando que as cavernas do Afeganistão e as madraças do Oriente Médio, além dos cinturões bíblicos americanos fundamentalistas, não oferecem o que os sapiens contemporâneos buscam, que não é o paraíso num outro mundo, mas aqui, paraíso terreno. Então onde poderíamos usufruir da busca da felicidade e imortalidade, ou ao menos expandir ao máximo a nossa expectativa de vida? E divindade, possuindo características de sapiens evoluídos fisicamente, mentalmente e usando as tecnologias como nosso aliado. No que tange ao tecno-humanismo, precisaríamos nos aliar com as tecnologias mais avançadas e sofisticadas para criarmos o Homo Deus. Notem que o fundamentalismo ariano do Terceiro Reich tinha uma proposta similar. Qual seria a diferença? A resposta seria bandeira da paz. Não forçar essa situação, e sim esperar as possibilidades adaptativas. A ideia não seria realizar uma limpeza étnica e procriação seletiva, como era um plano da Alemanha do ministro da propaganda da época, do Joseph Goebbels, nas décadas de 30 e 40, ou até mesmo no Ruanda, lá em Kigali, capital desse país, na década de 90, ambos no século passado, onde havia duas etnias e uma queria realizar uma limpeza étnica da outra. Então esse não seria o propósito do tecno-humanismo, mas sim através da comercialização a preços satisfatórios de mercado, da aquisição e do uso de engenharia genética, nanotecnologias e interfaces entre o cérebro e o computador. Então, essas seriam as ideias do tecno-humanismo. Então, há 70 mil anos atrás, quando ocorreu a primeira revolução cognitiva, os sapiens se deslocaram da África para conquistar o mundo. Criou-se impérios, a escrita, o conceito de representação divina, hierarquia, o capital, cindimos o átomo e chegamos à Lua. Em breve a Marte também. Então uma segunda onda de revolução cognitiva poderia nos elevar ao status de Homo Deus. Então essa é a proposta da religião tecno-humanista e muitos aspectos deles eu sou inclinado a acreditar que são de fato benesses à humanidade. Agora, o que não pode acontecer é o que sugere o título da parte 3. Os sapiens perdem o controle. Nós devemos trabalhar duro no controle dessas possibilidades. E a segunda ideia é mais radical ainda, que é a religião dos dados, o dataísmo. De acordo com a visão do Yuval Harari, o dataísmo veio à tona inicialmente através da união das ideias pioneiras do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, e dos experimentos que levaram à criação da máquina de Alan Turing, que a gente falou
em vídeos anteriores. O fenômeno do incessante processamento de dados eletrônicos poderia e deveria superar os algoritmos bioquímicos. Olha aí, ele já projetando um cenário em que nós, os sapiens, mesmo postulando ser homo deus, poderíamos ser suplantados pela questão de algoritmos aplicados em maquinários. Mas, por mais que seja comprovado que decisões nas esferas cirúrgicas, econômicas, musicais, esportivas, comunicacionais, advocatícias, dentre outros, foram sobrepujados pelas máquinas, e devemos afirmar que, embora a gente consiga fazer até um esporte de encontrar erros na análise de robôs e máquinas, mas, de um modo em geral, todas essas áreas que eu listei, existem situações que demonstram na prática do dia a dia a superioridade adaptativa em relação aos algoritmos aplicados nessas máquinas, certo? Então, partindo dessa premissa, como seria possível cortar esse cordão umbilical que nós possuímos aceitando essa situação? A ascensão da internet nas últimas décadas possibilitou um novo fluxo alternativo comunicacional e informacional que o tão alardeado establishment não conseguiu inteiramente controlar. Então, de certa forma, uma democracia controlada, que se a gente parar para analisar, é uma ideia propagada com bastante eficácia pelas máquinas de publicidade e propaganda algumas décadas atrás, infelizmente para eles, aparentemente não tem mais o controle. Qualquer pessoa nesse momento pode ser um prosumidor, como o Alvin Toffler cita em sua obra A Terceira Onda, The Third Wave, no momento em que agora nós não estamos apenas passivamente recebendo informações, e sim utilizando elas e propagando elas, diversificando, comunicando, interagindo. Então essa é uma realidade da nossa época atual. Então Harari salienta que os Homo sapiens estão no crepúsculo da obsolescência e que a religião dos dados e das máquinas estão aí para nos superar na velocidade e qualidade de soluções ofertadas. Que é que eu sugiro que a humanidade comece a pensar em uma situação de harmonia com os algoritmos, e dessa forma poderíamos ter um controle melhor sobre eles em prol da nossa sobrevivência, em prol da nossa constante evolução. Bem, o livro finaliza nos posando algumas questões para reflexão. Será que os organismos são apenas algoritmos e a vida um processamento de dados? O que é mais valioso, a inteligência ou a consciência? E o que vai acontecer à sociedade, aos políticos e à vida cotidiana quando algoritmos não conscientes, mas altamente inteligentes, nos conhecerem melhor do que nós nos conhecemos? Bem, vamos lá. Eu acredito que a inteligência e a consciência devam caminhar lado a lado. Então, no momento em que nós adotamos uma postura de se transformar continuamente em seres cultos, eruditos, inteligentes e bondosos, que tenhamos consciência de nossas ações e que trabalhamos em prol de uma situação que seja melhor para os nossos próximos e semelhantes, então estaremos indo na direção certa. Será que os organismos são apenas algoritmos? É uma forma de enxergar, mas a gente deve pensar em algoritmos que estão continuamente processando os dados, analisando-os e encontrando soluções práticas para o nosso dia a dia. E por fim, o que vai acontecer à sociedade, à política e à vida cotidiana quando algoritmos não conscientes nos conhecerem melhor do que nós nos conhecemos? Então eu sugiro que a gente se entregue e deixe que esses algoritmos mostrem para nós caminhos, mas a escolha sobre os caminhos que iremos percorrer deve ser algo que nós mesmos, os sapiens, deveremos decidir. Então, por fim, eu finalizo e eu gostaria de agradecer especialmente à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na figura dos nossos queridos reitores, professor Daniel Diniz e professor Enio Ferreira, os pró-reitores de extensão, os professores Graco Viana e
Edivaldo Vasconcelos, e a todo mundo do Instituto Humanitas, especialmente os nossos diretores e aqueles participando dessa ação de extensão. Então, tudo de bom. Namastê.